do Senhor, meus amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez pela graça de Deus para darmos continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. Desde já agradecemos aos irmãos, amados irmãos que estão acompanhando nossos vídeos, que Deus abençoe a todos. E hoje vamos dar continuidade para falarmos a respeito, glória a Jesus, do dia do Senhor. Então esse assunto que iremos abordar neste vídeo, último vídeo desse slide, amém? O dia do Senhor, irmão, é o dia da ira de Deus, que lembra que as taças são a ira de Deus, é a vingança de Deus e o juízo de Deus, certo? Então, o dia do Senhor, ira, vingança e juízo de Deus. Vamos ver aqui o versículo de Isaías 13 e 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então o dia do Senhor, o que, irmão? Vem com ira e furor, para quê? Para destruir os pecadores dela, né? Para destruir os pecadores da terra, certo? Então esse é o dia do Senhor. O que mais podemos ver a respeito do dia do Senhor? Então lá em Isaías mostrou que é o dia do Senhor, dia da ira. Aqui em Jeremias 46 e 10 vai dizer assim: porque este dia é o que, irmão? O dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. O dia do Senhor, ok, irmão? Dia da vingança. De vingar quem? Os adversários dele. Certo? Então esse é o dia do Senhor. Diz mais sobre o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, né, irmão? Lembrando, mais uma vez aqui, que o dia do Senhor não é para a igreja. O dia do Senhor é sobre os gentios, as nações que não reconheceram a Ele como Messias. Inclui aqui também, irmão, a nação de Israel, porque é nesse período aqui que o Senhor vai restaurar a nação de Israel. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Que também tem um sentido, irmão, de recompensa, ou seja, de vingança também, né? O qual Deus vai retribuir com a sua vingança. Diz mais a palavra de Deus lá em Joel 13, 12 ao 14. Suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lembre que nações também é a mesma coisa que, irmão, de gentios, né? Em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Aqui, irmão, interessante, aqui tem aqui mais uma pista, mais um sinal que vai mostrar aqui, irmão,
quando o dia do Senhor está perto. Ele está dizendo aqui, é o versículo, né, de Joel: junte-se as nações, suscitam, né, cheguem, se aproximem, subam ao vale de Josafá, se congregue, né? Porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Primeiro Deus vai juntar as nações, né, para julgar elas, certo? Então é preciso que haja esse ajuntamento das nações para quê? Para Jesus julgar. Só que antes de começar esse julgamento, vai dizer assim o versículo: lançai a foice, porque já está madura a seara. Então que seara é essa daí, irmão? É justamente quando Jesus vem buscar a sua igreja, porque já está maduro, que é a seara. Aí vai dizer assim: então quando Jesus tira a igreja aqui da terra, vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande, né, irmão? A gente sabe também aqui, irmão, o seguinte, que todas as vezes quando o pecado chegava até as narinas de Deus, ele trazia juízo ou a sua ira às nações, ao povo que se rebelava contra ele. É por isso que aqui diz: transbordam, né, os lagares, a sua malícia já é grande. Então é aqui no momento que Deus vai derramar a sua ira, né, que no caso é o dia do Senhor. Aí diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Quer dizer, Deus junta as nações, certo? Jesus, depois de... Aqui o versículo deixa bem claro, irmão, que é somente depois que está todo esse ajuntamento aqui, né? Primeiro o Senhor vai juntar todas as nações redor, né, ao redor de Israel, e somente depois aqui vem o dia do Senhor, que é no dia que Jesus vem buscar a igreja, certo? Multidão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então quando tiver um ajuntamento de todas as nações em redor, então esse é um dos sinais que vai anteceder o que? O dia do Senhor, no qual será para vir buscar a sua igreja. Vamos ver aqui outros versículos, né? Pronto, irmão. Eu já falei a respeito de um sinal, vamos ver aqui outros sinais também que antecede ao dia do Senhor, né? Então o dia do Senhor vai ser o que, irmão? Vai ser precedido por sinais. O dia do Senhor não começa sem que haja alguns sinais. Então a gente vai ver aqui um dos primeiros sinais: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4 e 5. Irmão, a gente sabe que esse versículo aqui de Malaquias, ele tem dupla profecia, certo? Ele aconteceu quando João Batista, né, foi o precursor de Jesus na primeira vinda do Messias, certo? Quando Jesus veio como Messias lá na sua primeira vinda, né? Quando ele veio para morrer pelos pecadores. Então diz que essa profecia, o próprio Jesus disse: ah, Elias já veio, né? Então se cumpriu com João Batista, certo? Só que a primeira vinda, irmão, os israelitas não entendeu. Era mais um Messias espiritualizado, né, irmão? A gente sabe que Israel pensava que Jesus vinha para dominar os romanos, né? Exercer poder, vinha como um rei. O Messias viria mesmo com um cavalo branco, com as suas roupas reais, né? Como Davi, né, irmão? Então ele esperava aquele reino. Só que a primeira vinda de Jesus foi mais algo espiritualizado, né? Então Jesus veio para nos libertar do pecado, não foi
do jugo das nações, não, a primeira vinda não teve esse objetivo. Então a primeira vinda foi mais espiritualizada, no qual quem estava representando ali Elias, no caso, foi João Batista. E certa vez os fariseus, né, os saduceus, os fariseus, né, os religiosos perguntaram: tu és Elias? E João Batista disse: não, eu não sou. E João Batista não ia mentir, né, irmão? Ele disse: eu não sou. Tu és o Cristo? Não sou. Porque um dos sinais, irmão, para que os judeus pudessem receber o Messias, é que justamente tinha essa profecia aqui, que o Messias só viria se o profeta Elias antecedesse ao Messias. Então é por isso que eles perguntam: tu és Elias? E Elias disse: eu não sou. E aí quando Jesus traz essa abordagem espiritualizada, ele disse: olha, eu vos digo que Elias já veio, mas vocês não compreenderam. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que Elias veio nas virtudes de Elias. Ele não era Elias, ele veio apenas nas virtudes de Elias, né, irmão? Então aí se a gente crê que João Batista era Elias, é a gente querer passar aqui para os irmãos que existe a reencarnação, né, irmão? Então a Bíblia não ensina reencarnação. Então João Batista era João Batista e Elias. Então por isso que aqui a profecia, irmão, ele tem duplo sentido. Agora, no caso da sua segunda vinda, quando Jesus vem mesmo para um reino mais visível, né? Jesus vindo nas nuvens com poder, né? E glória, né? Que ele vai se mostrar fisicamente mesmo para os judeus, no qual ele vai passar a crer realmente que Jesus, que veio na primeira vinda, era realmente o Messias. Então nesse caso aqui a Bíblia aponta para uma profecia para que Elias venha. Antes de que, irmão? Antes que venha o grande e terrível do Senhor. E os irmãos sabem que a primeira vinda do Senhor, irmão, ele não é o dia terrível do Senhor, certo? O dia terrível do Senhor é justamente um tempo de juízo. Deus não veio ainda julgar, ele não veio para trazer juízo, ele veio trazendo salvação. Ele vem para julgar na sua segunda vinda. Mas que antes do dia terrível do Senhor, certo? É bom lembrar aqui, irmão, que não, para os irmãos não confundir que a primeira vinda do Senhor, a primeira vinda de Jesus, começou, o dia do Senhor não começou, irmão. Lá em Amós 5 e 18 vai dizer que o dia do Senhor é um tempo de trevas, sem que haja luz. Então na primeira vinda de Jesus, ele veio trazendo luz ao mundo, né? Por isso que ele disse: eu sou a luz do mundo, né? No quanto, então a primeira vinda de Jesus, ele não veio para trazer treva, ele veio para trazer luz. Agora, o dia do Senhor, que é a sua segunda vinda, aí sim vai ser um tempo de treva, como está escrito, sem que haja luz, é totalmente trevas. Então o dia do Senhor é o dia no qual Jesus vem trazendo juízo para as nações. Então a profecia aqui, ó, já se cumpriu em parte na primeira vinda, mas principalmente, irmão, o profeta Elias vai vir antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia do Senhor ainda não chegou, mas que Elias vai anteceder. E provavelmente, irmão, a gente vai estudar num estudo mais detalhado a respeito daquelas duas testemunhas, no qual uma delas, irmão, ela tem as mesmas virtudes também. Foi o que Elias fez, fez com que orou ao Senhor e fez com que 3 anos e meio, uma daquelas profecias do profeta Elias, né, que fez com que não chovesse 3 anos e meio, as duas testemunhas vai fazer também, uma delas vai fazer aquilo que Elias fez também. Então, a gente vai estudar mais detalhadamente em outro vídeo quem é aquelas duas testemunhas. Então, provavelmente seja Elias. Então, aqui, irmão, fica bem claro que a profecia aponta justamente com mais até clareza para esse cumprimento dos tempos finais, né? Então, que Elias
retornaria antecedendo, né? Então é bom lembrar aqui, dizendo assim, esse que eu enviarei o profeta Eli antes, não é depois, irmão. Então, Elias viria antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que também, irmão, deve acontecer antes da chegada do dia do Senhor? A gente está falando que o dia do Senhor tem que preceder a sinais. Diz assim, mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes que o dia do Senhor aconteça, irmão, tem que acontecer os sinais: sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue. É antes, certo? Interessante aqui, irmão, voltando mais um pouquinho aqui. Os irmãos observam aqui que vai dizer assim, Joel diz assim, 2, 30, 31. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel está dizendo que esse dia aqui é terrível, certo? Enquanto que o apóstolo Pedro, lá em Atos 2, do 19 ao 20, ele vai pegar a mesma passagem lá de Joel e vai dizer assim: mostrarei prodígio em cima nos céus. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Interessante aqui, irmão, que ele substitui o terrível lá de Joel com um glorioso. O porquê? Qual o motivo disso, irmão? Aqui nos dá a entender, irmão, o seguinte, que quanto àqueles que vão ficar aqui na terra, vai ser terrível o dia do Senhor, né? A igreja não vai estar aqui na terra, apesar de ser levado no dia do Senhor, a igreja vai ser levada nesse dia, porém não ficará aqui na terra. Então esse dia vai ser glorioso para quem vai quem? Para quem vai subir. A igreja do Senhor que vai estar, no dia do Senhor a igreja vai estar na glória. Enquanto que aqui vai ser terrível aqui embaixo para quem ficar. Então é por isso que Joel falar sobre terrível para os ímpios e aqui aqui em Atos, Pedro está falando para a igreja, então vai ser glorioso para a igreja, que a igreja não vai estar aqui, vai estar na glória. Amém? Então ele também antecede, né, irmão? Tudo isso tem que acontecer aonde, irmão? Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Irmão, agora você imagina, daqui a pouco, um pouquinho à frente aqui do nosso vídeo, a gente vamos esclarecer essa questão, que o dia do Senhor é o dia que Jesus vem buscar a igreja, certo? E o interessante aqui, irmão, que a Bíblia está dizendo que tem que acontecer esses sinais. Então, se a igreja ele vai ser levado no dia do Senhor, então, e se muitos pregam, irmão, a grande maioria pregam que Jesus pode vir a qualquer momento, que Jesus poderia vir agora, né? Eu creio que a vinda do Senhor seja iminente em relação à nossa geração. Como todos os apóstolos, como todos os servos do Senhor, a igreja primitiva estava esperando o retorno da vinda de Jesus em sua geração, certo? Então, nós da igreja, o Sol da Justiça, nós cremos na iminência nesse sentido, que Jesus virá ainda em nossa geração, mas para que ele possa vir,
é preciso anteceder sinais, né? E aí a gente aqui podemos questionar o seguinte, irmão. Se o dia do Senhor é o dia que Jesus vem buscar a igreja, então onde estão esses sinais na história? Vamos supor, se Jesus viesse hoje, agora, né? Onde estariam os sinais? Sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se convertendo em treva, a lua em sangue, porque o versículo aqui é bem claro. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Onde está esses sinais? E aqui, irmão, não pode ser uma coisa isolada, como um eclipse que aconteceu em determinado local, né? Houve um incêndio e o sol ficou escuro, né? Houve uma tempestade de areia e o sol ficou sem dar a luz. Então aqui, irmão, os sinais aqui, irmão, é de uma forma global. Todos os homens vão ver e presenciar isso. Não é só num determinado canto, não. Então, para que o dia do Senhor chegue, vai acontecer um sinal, esses sinais justamente para que todos os povos vejam. Então, se Jesus vem buscar a igreja no dia do Senhor, então onde está esses sinais na história? Não existiu ainda esses sinais na história. Então você pode dizer, então pastor Cláudio, então onde a gente pode vermos isso na história, né, futura, certo? Se não aconteceu no passado, e onde estão esses sinais no futuro? É onde vamos acabar, onde agora vamos ver onde está o sol se convertendo em treva, a lua em sangue, fogo, sangue e coluna de fumaça. A gente vai ver aqui, ó, nesses sinais aqui, ó. Vamos lá. É justamente, irmãos, esses sinais, irmão, vão acontecer no período da tribulação, que é justamente o período das trombetas, certo? Vai dizer assim: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo. Está aqui o fogo. Misturado com o quê? Com sangue. Lembra? Fogo e sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Um evento global que vai atingir a terça parte do globo terrestre. Será perceptível a todos. Vai dizer assim: foi queimado na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Vamos lá. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo com mais fogo. Fogo, que é o sinal que antecede o dia do Senhor. E tornou-se em quê? Em sangue, mais sangue. E a terça parte. E foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, irmão. Será que vai ser perceptível, irmão? A terça parte dos oceanos se transformando em sangue? Você está vendo que com a escala, é em escala o que, irmão? Global. Certo? Não é só num determinado lugar. Então a gente já vemos fogo, sangue, e no quarto vai dizer o que agora? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte do que? Das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem. Tá vendo aí, irmão? O sol se convertendo em trevas. A lua, quando se converte em trevas num eclipse também, o que é que ela fica? Vermelha como sangue. E a terça parte das estrelas também. E a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente o que, irmão? A noite. Então o sol vai ficar em trevas ainda durante o dia. Será que o sol ficando em trevas vai ser perceptível a todos?
o globo terrestre. É um evento global. E outra coisa, irmão. Então a gente já vemos aqui fogo, sangue e o que mais? A lua se transformando em sangue, o sol em trevas. E agora, falta o que agora? A coluna de fumaça. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça. Ou seja, uma coluna, fumaça, subindo. Subiu fumaça. Uma coluna, né, de fumaça. Do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol. Mais escurecimento de sol aí, irmão. E o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, eventos globais que vai atingir todos os habitantes da terra vão presenciar. E outra coisa, irmão, esses sinais foram acontecimento que durante a tribulação. Então Jesus não vai vir e nem o dia do Senhor vai começar sem que antes as trombetas sejam tocadas. Então, somente depois desses sinais, certo, irmão, é que vai vir o quê? O dia do Senhor. Então, quando é que Jesus vai vir? Na 7ª trombeta. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui a esse detalhe aqui, irmão. Se Jesus vier aqui antes da tribulação, Jesus vier antes da primeira trombeta, estaria descontradizendo na palavra de Deus. Por quê? Porque esses sinais aqui, que é fogo, sangue, né, que a gente acabamos de ver, coluna de fumaça, estaria vindo depois, certo? Agora, se a gente colocarmos Jesus para vir na 7ª trombeta, então estaria com harmonia, em harmonia com a Bíblia, certo? Porque aí Jesus só viria depois, os sinais viria antes e somente Jesus viria depois dos sinais. E aí a gente vai ver claramente que é o que realmente a palavra de Deus demonstra. Outros sinais que procedem a vinda do Senhor, ou o dia do Senhor. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia que eu me levantar para o despojo. Porque o meu intento, irmão, interessante aqui, o que é que os irmãos entendem pelo despojo do Senhor? A gente sabe que o despojo é quando um reino derrotava outro reino e tirava os seus pertences, certo? Levava do seu inimigo o melhor que ele tinha, certo? Era armadura, era ouro, era prata, era o que ele tinha mais precioso, às vezes era gado, era animais, cavalo, certo? Agora eu pergunto aqui, o que é o despojo do Senhor? Porque esperai-me, diz o versículo, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. O despojo do Senhor, irmão, é quando Jesus vem buscar, é quando o rei Jesus vem buscar o que é mais precioso aqui da terra, que é a sua igreja. É por isso que quando eu me levantar para o meu despojo. Por quê, irmão? Porque o meu intento é ajuntar as nações, como eu falei já lá, para que o dia do Senhor comece, ele primeiro que tem que juntar as nações. Quando ele junta as nações, irmãos, o dia do Senhor está perto, como está lá em Joel, certo? Então nesse dia que ele vai juntar as nações, prepara tudo, para quando? Para o dia do Senhor, quando vir buscar a igreja, aí começar o juízo. Mas primeiro, antes de Jesus vir buscar a igreja, ele tinha primeiro que reunir as nações, porque é o intento dele, porque o meu intento é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre ele derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, pois esta terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, antes do dia do Senhor acontecer, né,
ele vai juntar as nações, a intenção é justamente para derramar a ira dele, que é o dia do Senhor, no qual vai levar o despojo, no caso que é a igreja. Ok? Então um dos sinais também que antecede é esse ajuntamento das nações. Outro sinal também aqui que vai anteceder o do Senhor. Está lá escrito lá em Tessalonicenses 2, 1 e 4. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse já perto. O dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, ou seja, não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse camarada aqui? Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de adoração, de sorte que se assentará no santuário de Deus ou no templo de Deus, apresentando-se como Deus, o anticristo. Então, quando Paulo diz assim, que é o dia do Senhor, interessante aqui, irmão, é o seguinte, essa carta de Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele escreveu para reforçar o seu ensinamento, quando ele escreveu lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13, a partir do versículo 13, né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, irmão. E com o arrebatamento da igreja, irmão, é que Jesus voltaria, né, para buscar ressuscitar os mortos, e os que estavam vivos também passar pela transformação, e juntamente os mortos ia ter um encontro com o Senhor nos ares. Então aqueles irmãos ficaram todos empolgados, né? E aconteceu que alguns dos irmãos já não queriam mais trabalhar, alguns já tinham vendido suas propriedades, pensando o que, irmão? Que o dia do Senhor pudesse chegar a qualquer momento, a qualquer hora. Então é por isso que ele diz aqui em relação a isso aqui, ó, irmãos, porque isto aqui, ó, porque isto não acontecerá, né? O que é que não vai acontecer? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, e o dia do Senhor, apesar de ser três coisas distintas, irmão, vai acontecer no mesmo dia. O que é que vai acontecer no mesmo dia? A vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, e o dia do Senhor, que é o dia de julgar as nações, que vai ser no mesmo dia. Só que Jesus vem, arrebata a igreja e acontece a ressurreição dos mortos. Quando Jesus leva, nesse mesmo dia acontece o quê? O dia do Senhor, que é o dia de Jesus julgar as nações. Ele diz, isto, o que é isto? Essas três coisas aqui, ó, não vai acontecer sem que antes venha primeiro. O que é que tem que vir primeiro, irmão? Apostasia. O que é apostasia? É o afastamento, irmão, de muitos da fé em Cristo. O dia do Senhor não viria sem que antes acontecesse o que? A apostasia. Então isso aqui está batendo com o que Jesus já tinha ensinado sobre um esfriamento da fé, né? O amor de muitos esfriarão. Aí Jesus vai dizer, porventura quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Nos apontando, irmão, que antes de Jesus voltar, quando Jesus voltar, muitos têm abandonado a fé no Evangelho em Cristo. É isso que Paulo também está pregando, a apostasia, certo? O abandono da fé. E também outro sinal também que tem que anteceder é a revelação, né? O homem do pecado deve ser o que? Revelado. O filho da perdição tem que ser revelado. Agora, quando é que ele vai ser revelado, irmão?
Os irmãos se lembram de em outros vídeos, a gente falou que a tribulação, um pacto que o anticristo vai fazer com as nações, inclusive também com Israel, durante 7 anos. Certo, irmão? Na metade dos 7 anos, ele vai quebrar o pacto. Né? Na metade da semana, ou seja, uns 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto. E aí, somente a partir daí que ele vai se revelar. O anticristo ele não vai se revelar no início da tribulação. Ele só vai se revelar, tanto que o versículo vai dizer aqui, ó, presta atenção aqui, ó, aquele que se opõe se levanta tudo que se chama Deus e objeto de Deus, de sorte que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Quando ele quebra o pacto, se sentando lá no templo, né, dizendo assim, eu sou Deus, aí é onde o pacto vai ser quebrado, porque Israel não aceitará ele mas como Messias. Eles vão notar que ele foi enganado. E aí é onde o anticristo se revela. Não, agora não vai ter mais outra religião. Não existe judaísmo, não existe cristianismo. O que existe agora é que eu sou Deus. O Deus aqui de todos, o anticristo vai dizer, sou eu. Certo? Então ele vai se intitular como Deus. Né? Certo? Então é na metade da tribulação é que acontece o quê? Que ele vai ser revelado. Que ele vai ser revelado. Então deixa claro o que aqui, irmão? Que Jesus só vai vir, o dia do Senhor, a vinda do Senhor, a nossa reunião com ele, só se dará depois que ele, o quê? For revelado. Diz aqui, ó, que vem. Não, isso não acontecerá o quê? A vinda do Senhor não vai acontecer antes que o quê? Que venha a primeira apostasia. É preciso, é necessário, irmão, que ele se revele. Porque se ele não se revelar, Jesus não vem buscar a igreja e não acontecerá o arrebatamento. Então esses sinais têm que acontecer e o dia do Senhor também não acontece. Só acontece quando ele se revelar e acontecer uma grande apostasia. Certo? Muitos têm ensinado, irmão, que a igreja não vai passar por esse período. Né? Mas a Bíblia aponta sim que a igreja estará aqui quando o anticristo surgir, né? Então a igreja passa por 3 anos e meio e ele só se revela na metade da tribulação, é no quadro onde vai, depois quando ele se revela, aí Jesus vem buscar a igreja e começa também o dia do Senhor, que é o dia do juízo de Deus, amém? O dia do Senhor, irmão, é o dia em que Jesus virá buscar a igreja. Vamos provar aqui nos versículos, olha. Vai dizer assim, irmão, olha. Mas amados, mas irmãos, acerca do tempo da estação e das épocas, não necessita que vos escreva. O que é que Paulo está em concordância com o ensinamento de Jesus? Porque Jesus já tinha falado, irmão, que o dia da sua volta ninguém poderia determinar. Ninguém poderia saber qual o dia que ele voltava. Ele disse, eu não vou ensinar isso, não vou escrever de novo nisso, que a gente sabe muito bem, é claro que a gente não sabe quando é que Jesus vai voltar. Aí ele vai dizer, irmão, acerca dos tempos da estação, não necessita que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então, por isso que Paulo está dizendo, se prepare, igreja. Vocês não sabem quando é que esse dia. Que dia? O dia do Senhor. Então, esse termo aqui é para que a igreja, para que todos estejam preparados para que esse dia não pegue de surpresa. Né? Então, devemos estar preparados antes do dia do Senhor, que o dia do Senhor é quando vem buscar a igreja. Por isso que devemos estar o quê? Vigiando. Então, o próprio Paulo, ele pega essa figura de ladrão do próprio Jesus, que já tinha ensinado, né, os seus apóstolos. Diz assim, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando estiver dizendo paz e segurança, outro sinal aqui, irmão. Quando vocês ouvir dizer que vem paz e segurança, o que é que a gente está aprendendo aqui, irmão? Que a primeira parte da tribulação é paz,
que o anticristo vem trazendo falsa paz. E a segunda é o quê? É a ira de Deus, é o dia do Senhor. É o tempo que Deus vai destruir os pecadores e os ímpios. Né? É por isso que ele vai dizer aqui, ó, quando vocês disserem, é um sinal para a igreja. O apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, para os cristãos, irmão, remetendo para os nossos dias atuais. Quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, então virá repentina destruição, como as dores de parto, e aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmão, não estáis em treva para que aquele dia, que dia? O dia do Senhor, como ladrão, aquele dia que é o dia do Senhor, que virá como ladrão, vos surpreenda. Aí ele vai dizer que a gente não somos mais das trevas, somos da luz. Então a igreja não vai ser surpreendida pelo dia do Senhor, porque apesar dela ir no dia do Senhor, ela não passará aqui na terra o dia do Senhor. O dia do Senhor estará na glória. Então a gente devemos estar apercebidos, preparados, vigiantes, se santificando, né, em comunhão com Deus, obedecendo a sua palavra, para que no dia do Senhor a gente possamos ir de encontro ao Senhor nos ares. Então é por isso que ele usa essa figura do dia de Jesus voltando como um ladrão, certo? Que é justamente o dia que vem buscar a igreja. A gente tem que estar preparado para esse dia. O apóstolo Paulo, irmão, ele pega justamente essa passagem que acabamos de ler lá, que eu disse: Senhor, virá ladrão, do próprio Jesus. Jesus já tinha ensinado isso. E olhe bem o que acontece, irmão. Se isso aqui não é arrebatamento. Estando dois, então dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Dois. Um vai e o outro fica. Certo? Dois estarão, quer dizer, quem está preparado, o quê? Vai. E o que despreparado é deixado. Né? Isso aqui não significa que se tiver dois irmãos, os dois irmãos estão preparados. Se os dois irmãos estiverem preparados, todos os dois também vão, entendeu, irmão? Mas se tiver um despreparado e um preparado, um vai e o outro fica. Eles estarão trabalhando no moinho, que era justamente a função de mulheres, né? Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É por isso que Paulo disse: olha, não precisa ensinar mais não, que a gente não sabe quando é que vai vir o dia do Senhor não. Devemos estar preparados para esse dia. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Isso aqui foi o ensinamento de Jesus, irmão. Então, fica claro aqui, irmão, o dia do Senhor, que vai vir como ladrão, é o dia que Jesus vem buscar e arrebatar a sua igreja, né? Mas não estaremos aqui no dia do Senhor, porque é terrível para quem vai ficar, mas é glorioso também para quem vai subir. Jesus dando um recado ao anjo da igreja de Sardes, Apocalipse 3:3. Diz assim: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então, quando é esse dia? Quando Jesus vem buscar a igreja. Quando sobre ti virei. É ele, Jesus, voltando para buscar quem é a igreja. Então, devemos o quê? Aí aqui, se você não vigiar, eu vou vir como um ladrão. Para quem não está vigiando. Mas se vigiar, não. Se vigiar, não vem como ladrão, não. Para a igreja, que, como o apóstolo Paulo disse, nós não somos mais da noite, nós somos do dia. Esse dia não vai pegar a gente de surpresa, não. Tem todos esses sinais aí, irmão, que a gente acabamos de ver, para a gente pressentir e para cada vez mais se fortificar e ter mais confiança. Quer dizer, os sinais é justamente, irmão, para nos dar vigor, irmão, para nos dar
É certeza que o rei está se aproximando e a gente vai se fortificar através de sinais, não somente dos sinais, é claro, irmão. O crente se fortalece através da palavra de Deus e da oração. Mas esses sinais também é para nos consolar e nos fortificar também, dizer, opa, Jesus está perto de voltar, devemos estar preparados, ele já está às portas, e cada vez que ele se aproxima mais, a gente vai estar mais, glória a Deus, preparados para subir, certo? Então ficou bem claro aqui, né, irmão? O dia do Senhor, que vai vir como ladrão, o dia que Jesus vai buscar a igreja. Diz mais. Quem fala também sobre o dia do Senhor, irmão, é também o nosso apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no versículo 3 e 10, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus desejos, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quando é que o Senhor vai vir? Né? Pedro já profetizou, quando é que vai vir tanta a igreja vive pregando negócio de Jesus vai vir, e já passou 2000 anos e nada dele voltar. Aí assim, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram o céu e a terra que foi tirada das águas, e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até que o dia do juízo, ou seja, o dia do Senhor, e da perdição dos homens ímpios. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda. Lembra, irmão, que esses 2000 anos aí é como se fosse 2 dias, né? Para Deus. É Deus dando chance, né? Para que o homem se volte. É tanto que o apóstolo vai dizer assim, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguém tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, é por isso que a gente está vivendo essa plenitude dos tempos, irmão. E essa o ano aceitável do Senhor é justamente o Senhor dando oportunidade para que os homens se arrependam, porque Ele é longano, né? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, né? Então o apóstolo Paulo também usa aqui essa figura também do ladrão para demonstrar a vinda de Jesus. O próximo versículo, irmão, vai dizer o seguinte: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, que é o dia do Senhor, e da revelação do justo juízo de Deus, que é o dia do Senhor. O que vai acontecer nesse dia, irmão? Na revelação do justo juízo de Deus e no dia da ira, né? Que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em favor o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade. Quer dizer, irmão, quando Jesus vir, né, dia do Senhor, que é o dia da ira, dia do juízo de Deus, vai trazendo o que nesse dia, nesse mesmo dia? Vida eterna para os salvos e ira e indignação para os que rejeitaram a Cristo. É esse mesmo dia. Então o dia do Senhor é esse mesmo dia. Leva a igreja e começa o dia do Senhor. Certo?
A igreja, irmão, se a gente formos procurar, irmão, em todas as passagens bíblicas, não vamos encontrar nenhuma passagem bíblica dizendo que a igreja não passa por tribulação. Não existe, realmente não existe esse versículo. Não tem nenhum versículo dizendo assim: a igreja não passa por tribulação, a igreja não passa por aflição. Pelo contrário, aí a Bíblia está recheada de passagens bíblicas demonstrando sim que a igreja vai passar por provas, por tribulação, né? O próprio apóstolo Paulo nos diz que a gente não é nem de estranhar a ardente prova que vem sobre nós, né? E não é algo estranhável, isso é comum no decorrer de todo o tempo, período da igreja. A igreja é uma igreja perseguida, irmão, certo? Então, sempre a igreja foi perseguida em todas as épocas, em todas as eras a igreja foi perseguida. E não vai ser diferente no final dos tempos não, irmão, certo? Então a gente não vai encontrar nenhum termo bíblico dizendo que a igreja não passa por tribulação. O que a Bíblia vai dizer, irmão, é esses versículos aqui, ó. E esperarmos do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Não é da tribulação, certo? O que ele vai nos livrar é da ira vindoura. E onde é que começa a ira? Depois da 7ª trombeta. Quanto tempo demora? Quanto tempo é o período da ira? Aproximadamente 3 anos e meio. Então é desse tempo aqui Deus vai nos livrar. É da ira futura. É do dia do Senhor. É do dia da vingança de Deus. É do dia do juízo de Deus, que se dará após a 7ª trombeta. Então ele nos livra da ira. Outra referência bíblica. Porque Deus não nos destinou a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos, a igreja não está determinada para passar, irmão, é pela ira. Não vamos passar pela ira, certo? Que a ira a gente já vimos aqui que é um tempo de 3 anos e meio. Mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Outro versículo. Logo, muito mais sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos do que, irmão? Da ira. Certo? Não é da tribulação, é da ira de Deus. Então, o que a gente não vai passar, repito aqui para deixar bem claro, é aqueles últimos 3 anos e meio que a igreja não vai passar. Então, o que está escrito nas escrituras é que a gente não vai passar, a igreja não passa pela ira de Deus. E o detalhe, irmão. E quando é que a porta da graça vai se fechar? Porque a gente sabe que tem um período que a gente já está vivendo na plenitude dos tempos, né, irmão? Deus dando tempo ao gentio, às nações, para que ele se volte para ele. Mas vai ter um período que isso vai cessar. É por isso que Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai ter um tempo que vai querer achar e não vai achar, irmão. É o tempo que essa porta vai se fechar. Lembra que Jesus disse: e quando o pai de família se levantar, né, e cerrar a porta, e voz lá de fora dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não vos conheço. E as das 10 virgens também, lembra da passagem das 10 virgens? Que 5 estavam prontas, preparadas, e 5 as loucas estavam despreparadas, né? E aí vem um noivo, que isso aqui simboliza quando Jesus volta para buscar a igreja. Aí vem um noivo, aí as 5 entraram, e depois as imprudentes foram comprar o azeite, né? Pediram o azeite às virgens prudentes, né? E disse: não, para que não falte a mim nem a vós, porque salvação é a coisa individual, ninguém pode dar a ninguém. E aí quando as imprudentes foram comprar, talvez não encontraram também, né? Então o que aconteceu? Quando voltaram lá na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Aí qual foi a resposta do Senhor? Não vos conheço. Então vai ter uma hora, irmão, que essa porta vai se fechar. E quando é que essa porta se fecha para as nações? É justamente aqui, ó. Sofonias 2, 1 ao 3. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como uma pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia, aí aqui ele junta as duas terminologias, dia da ira e dia do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, eles podem se congregar no Senhor e podem fazer parte da igreja do Senhor, irmão, as nações, né? Antes que venha o que, irmão? Antes que venha o dia do Senhor, que é o dia que Jesus vem buscar a igreja. Aí vai assim: buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, para todas as nações. Buscai. Que tende posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Né, irmão? Então quer dizer, tem que se arrepender antes de Jesus voltar. Tem que se arrepender antes de começar o dia do Senhor. Tem que se arrepender antes da ira do Senhor. Certo? Então, por que, irmão? A igreja, no dia do Senhor, vai estar onde? Escondida. Aonde? No céu, no seu pavilhão, como diz o salmista. E o Senhor me esconderá, no dia da sua ira, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Onde é o pavilhão de Deus? No céu. Vamos estar escondidos no dia da ira do Senhor. A igreja não passará pela ira do Senhor. Isso aqui é a mesma coisa que está demonstrando também em Tessalonicenses. O lagar eu pisei sozinho, e dos homens nenhum homem se achava comigo. A gente vai ver aqui o que é o lagar. Vamos ver aqui o que é o lagar. Então está dizendo que homem nenhum havia com ele, né? Então Deus vai pisar o lagar sozinho. A igreja não vai estar aqui na terra. Jesus não vai precisar de julgar os povos, né, da ajuda da igreja, porque primeiro que a ira do Senhor, a vingança de Deus, e a vingança não pertence à igreja do Senhor. A vingança só pertence a quem? A Deus. É por isso que ele está dizendo que dos homens nenhum se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor esmaguei. Então, pisei as uvas na minha ira. Então, o lagar é o dia da ira do Senhor também. No meu furor esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Aí, por que o Senhor fez isso? Por que manchou todas a sua roupa, né? Que é a visão do profeta, vendo Jesus voltando com as roupas manchadas de tinta, né, de uva, né, de tinta, de vinho. Irmão, por que atrás do Senhor estava salpicada de sangue? Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me susteve ou apoiasse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Ou seja, o apoio de Deus foi o que foi a sua própria ira. Na minha ira pisei os povos, e no meu furor embriaguei os, derramando por terra o seu sangue. Então, por que as vestes do Senhor estavam salpicadas de sangue? Porque o dia da vingança de Deus era chegado, e também vinha trazendo o que? Salvação. Então, os dias do ano do redimido do Senhor era chegado. Então, Jesus vem, leva a igreja e começa a ira de Deus.
o dia do Senhor, quanto tempo de duração? Né? Então vamos ver aqui qual o tempo da duração do dia do Senhor. Porque está perto, o dia sim está perto, o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Então aqui, como eu já falei, irmão, o dia do Senhor é o quê? É o tempo do gentio. Mas assim, mas deixa o átrio exterior do templo, e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calçarão os pés à cidade santa. Então, se o tempo dos gentios é 42 meses, o dia do Senhor também é aproximadamente 42 meses, que é a última parte da tribulação. Os irmãos entenderam? Pronto. Voltando aqui para o gráfico aqui, ó. Jesus. O que é que a gente pode concluir, irmão? Que a igreja subirá aqui, ó. Aproximadamente. Depois da metade da tribulação, que é aproximadamente depois de 3 anos e meio. Certo? Então por que Jesus, por que eu coloquei essa aqui, ó? Pré, meso e pós? Porque, irmão, a gente vê aqui no pré-tribulacionismo contradições. A gente vai estudar aqui as duas testemunhas, vem aqui, ó, ele vai profetizar os 1260 dias, que uma delas tem a virtude de Elias, e tudo aponta que seja provavelmente Elias, certo? A Bíblia aponta que provavelmente seja sim Elias. Então, se Jesus vem aqui o dia do Senhor aqui, então não se cumpre a palavra de Deus, que a Bíblia diz que o profeta Elias viria antes do dia do Senhor. Onde é que o dia do Senhor começa? Aqui, ó, certo? Então, se eles estão colocando aqui o pré-tribulacionista que Jesus vem aqui, então o Elias, né, ou alguém que vinha com a virtude, viria depois do dia do Senhor e não antes. E outro detalhe aqui também é que se o dia do Senhor, que é o dia que Jesus vem buscar a igreja, for aqui antes da tribulação, então onde estariam os sinais, fogo, sangue, coluna de fumaça, o sol se convertendo em treva, a lua em sangue, né? Antes que venha, né? Porque a Bíblia diz que é antes, não é depois. Então só se bate os sinais se a gente colocar aqui, ó, na metade da tribulação. E por que não pode ser aqui também, irmão? Depois. Porque a Bíblia diz que nós não estamos destinados, né, para passar pela ira de Deus. Se a ira de Deus é aqui, então a gente não passa pela ira de Deus. Então também a igreja não pode ser arrebatada aqui. Amém? Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam e continue nos acompanhando. Espero que tenha tirado as dúvidas de muitos irmãos e que todos fiquem na paz. Continue orando para que Deus possa nos dar entendimento através da sua palavra. Quero agradecer a todos em nome de Jesus.